Enfim, gente, vamos sair aqui de São Paulo e voltar a falar dos Estados Unidos agora, porque nós vamos direto ao ponto, como diria o nosso Augusto Nunes. Paulinho Figueiredo, o Trump até aqui teve alguma vitória aí nos tribunais em relação àquelas denúncias de fraude no pleito americano? Olha, teve várias, e isso é interessante, né? Porque é muito difícil explicar para as pessoas que não estão acompanhando por dentro o processo, como é que funciona esse processo de litígio dentro dos tribunais. E as pessoas veem, o Trump perdeu muito mais do que ganhou. É verdade, mas você tem que fazer algumas separações. A primeira delas é que, a estratégia de litígio é de você abrir o máximo de frentes possíveis para você entrar no que se chama aqui de fase de discovery, né? E a fase de discovery, o que é? É uma fase do processo penal, do processo americano, onde você pode requisitar acesso a informações que você não teria caso você não tivesse entrado com o processo. A outra estratégia, outro ponto importante da estratégia é você perder nas instâncias inferiores para você ser catapultado para as instâncias superiores. E o outro ponto é que a maioria das derrotas que o Trump sofreu foram até agora do que se chama de injunction, que é uma espécie de liminar, é uma espécie de decisão liminar para fazer o paralelo no Brasil. Não são decisões de mérito. Em alguns processos, realmente, você reformula o processo quando você tem informação. O problema é que essa disputa, por incrível que pareça, o tempo está se passando e ela ainda está no início. Se você me perguntar, Paulo, você acha que o Trump vai ter sucesso? Eu falo assim, eu não sei porque eu não tenho acesso aos documentos da fase de discovery que ninguém tem. Os processos mais robustos, eles sequer começaram, como o processo mais importante de todos, que é a decisão na Suprema Corte. Entre as vitórias que eu posso enumerar aqui para o Trump, talvez as mais importantes tenham sido, nos processos de recontagem, você já está encontrando, e na Geórgia foi uma coisa impressionante, para os dois lados, você encontrou dezenas de milhares de votos que não haviam sido computados. Tá? E a diferença do Joe Biden para o Donald Trump foi de 14 mil, mais ou menos 14 mil votos. Com uma ressalva importante, vários desses votos que foram encontrados eram votos para o Joe Biden, o que não mostra necessariamente uma fraude intencional, mas um erro material. Os dois são importantes, você precisa aprimorar nessa história. O importante não é se o Trump vai ser eleito ou não, é a confiabilidade do sistema eleitoral americano. Agora, outra vitória importante que o Trump teve foi a decisão na Pensilvânia, que depois foi revertida e agora deve ir para a Suprema Corte, de você não permitir que a legislação tenha sido alterada sem passagem pelas casas legislativas, que entra um pouquinho em tecnicidade, mas essa decisão é muito importante porque ela tem o potencial de alterar, talvez, ninguém sabe exatamente quantos votos, mas talvez dezenas ou até centenas de milhares de votos. Não só na Pensilvânia, como em outros estados. Esse é um assunto que certamente vai acabar sendo decidido pela Suprema Corte. Eu não diria que as chances do Trump aqui são boas, desde o início eu tenho dito isso, eu só digo que elas existem e que existe um caminho. Perfeito. O desfecho a gente vai ter que aguardar. Perfeito. Paulinho, acho que a campainha da tua casa que tá tocando aí, vai lá atender enquanto a gente escuta já atenderam, eu fiquei aqui fingindo. Era sua. Era na minha casa. Era na minha casa. Maravilhoso. Então tá bom. Joel Pinheiro da Fonseca, o Trump tem chance? Olha, pelo que eu acompanho daqui, quase nenhuma. Ele teria que reverter pelo menos o resultado em 3 estados para conseguir a maioria dos delegados ali. Então me parece que eles estão desesperados. Você vê que o Trump e o advogado dele, né, o ex-prefeito Rudy Giuliani, especialmente o Rudy, repete teorias da conspiração absolutamente sem base aí, mas na hora de levar para os tribunais não dá para afirmar qualquer coisa, então os casos são muito melhor escolhidos e formulados ali. Mas até agora não está se vislumbrando nenhuma possibilidade real não, viu? É de se temer que tipo de loucuras o Trump pode fazer na presidência até o dia da posse do Joe Biden. Vamos ver o que ele vai preparar. Uma coisa está clara, ele não vai cooperar nem um pouquinho. Eu comparo isso com a vitória do Trump em 2016. Tinha até democratas que levantavam teses também, não, teve conluio da Rússia, não sei o quê, não foi justo. Mas, do ponto de vista do governo democrata, não teve dúvida. No dia que foi apurada a vitória do Trump, começaram as conversas e ajuda para a transição do governo. Aqui, o Trump está fazendo tudo para sabotar, baseado nesse discurso,
Sinceramente, me parece assim improbabilíssimo que ele vire o resultado dessas eleições, e tem muita teoria da conspiração circulando que depois é refutada depois de alguns dias. Então, primeiro dizem que mortos votaram em peso, daí vão lá analisar cada um dos mortos que supostamente votou, não era isso. Depois dizem que viram uma van fazendo não sei o que com as cédulas na frente do lugar de votação e tinha o símbolo do Biden ali. Depois vem que não tem prova nenhuma de que tinha isso. Levantam, inclusive, teses conspiratórias ligadas a Smartmatic, teses que a gente já conhece aqui no Brasil, porque dizem respeito à nossa urna eletrônica também. A direita mundial levanta esse tipo de tese, mas que na hora de levar para a justiça, que precisa de evidências reais, a coisa é muito diferente. Eu não vejo o Trump prosperando nessa, a imensa maior parte do mundo e dos analistas que veem isso também não, mas vai saber. Quem sabe ele consegue reverter resultados. Mas Paulinho, 30 segundos aí do seu comentário. Só para falar que essa questão dos mortos votando e tal, isso está sendo estudado ainda em vários estados, inclusive a Jovem Pan noticiou. Você tem possibilidade disso ter acontecido em Nevada, tem possibilidade disso ter acontecido no Michigan, tem possibilidade disso ter acontecido na Pensilvânia. É uma coisa que ainda está, assim, em estudo.